Opa, começou a entrar o pessoal aqui, então estamos ao vivo. Já vou convidar a nossa entrevistada de hoje, né? Que é a nossa autora, que está lançando o livro. Gente, eu acabei de chamar, vamos esperar ela aceitar aqui e a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Rodo! E aí, Amy, tudo bem? Tudo certo, e aí? Tudo Meu tranquilo. negócio tá Deixa eu muito aumentar um baixo. pouquinho o volume. Não estou ouvindo. Agora acho que está tudo ok. E aí, tudo bem? Ai, gente, quanta gente entrando! Que sucesso! Tudo certo. O pessoal está entrando. Foi muito bacana a gente dar uma divulgada, né? Vamos ver se vai funcionar. A Sim. gente tem um evento de lançamento, para quem não sabe, a nossa autora mora na França e ela ia vir para o Brasil só para o lançamento, Fina. mas acabou que com a Covid-19, etc., a gente vai ter que lançar o livro virtualmente. Então a gente está fazendo aqui um lançamento com bate-papo e eu não sei, acho que o pessoal já foi fazendo perguntas aí Foi, durante foi. Teve um monte de pergunta no meu sticker. Eu salvei algumas que eu achei mais interessantes. Teve um monte de repetida também. Então, E aí depois a gente abre uma hora, eu tô aqui meio que dando uma controlada no tempo, né? Porque a gente aqui no Instagram tem só uma hora. sim. Então vamos aproveitar e bater papo enquanto o pessoal está entrando e a gente vai falar um pouco sobre o livro e etc. Então, primeiro, conta um pouco do livro, a sinopse, como foi escrever o livro, de Então. onde teve a ideia e por aí vai. Ai, Rodo, só quem viveu sabe. Cara, eu já contei isso num post que eu escrevi no meu site, mas assim, essencialmente rolou aquela convocação da Cartola para originais para Horror Expo de 2019, e eu tinha essa ideia na minha cabeça para o livro, que assim, na minha cabeça ele existia já, porém no papel nem tanto, entendeu? E aí, quando surgiu esse negócio, eu falei, meu, ou eu escrevo agora ou eu não escrevo nunca mais. Aí eu juntei, amarrei todos os contos que eu queria amarrar numa história principal e saiu. Na verdade, assim, eu escrevi a história principal do livro em 7 dias ou menos. Porque ele tem vários contos que, a princípio, não eram parte da mesma história, mas que eu dei o meu jeito ali e amarrei tudo junto. Né? E aí, no fim, o que eu trabalhei mesmo foi a história principal, né? Porque os contos já existiam. Legal. A gente tem uma coisa interessante que quem participou do financiamento do Catarse e que tiveram algumas cotas que eram especiais, né? Tipo, ia ter um conto que você ia escrever, incluindo o personagem nesse conto, ambientado no Museu das Sombras. E Sim. tem sido difícil essa ideia? Ou você já pensou bem? Como é que é? Já, então, como foram, mais da metade foram pessoas que eu conheço que compraram logo que saiu, então para essas pessoas não foi difícil. Difícil é que tem umas três ou quatro que eu não sei quem são, que assim, para o financiamento é excelente, mas para minha escrita nem tanto, né? E aí eu mandei e-mail para essas pessoas, falando, oi, eu sou a Mi, sou autora, não sei o quê, eu tô aqui preparando as recompensas, tal, e eu pedi para essas pessoas escolherem um objeto que contasse uma história importante para elas. Só que dessas quatro, só duas me responderam. Ou seja, nada na minha vida pode ser fácil. Uma hora vai sair, mas fala um pouco do livro, da sinopse do livro, né? A gente não está com o livro impresso ainda, né? Porque a gente está fazendo o É. lançamento virtual da pré-venda hoje. E mas assim, a gente vai. Aliás, tópico importante esse, né? Pré-venda tá no site da Cartola, né? Quem quiser comprar, que não comprou no financiamento coletivo, tem desconto. Coletivo, é só acessar a nossa loja lá, é livrariadacartola.com.br e vocês vão comprar com desconto e esse desconto vai estar funcionando só durante a live. Então, quando acabar a live, a gente vai chegar lá e vai tirar o desconto e ele vai voltar para o preço normal. E vocês vão poder adquirir tanto na versão brochura quanto na versão capa dura, igual a gente fez no financiamento. É o único Sim. livro com capa dura que a gente tem na loja. Então, façam, né?
Mostrem Gente, meu vocês. ego é amaciado de uma tal maneira. Então, Mas, assim, então, quem comprou no financiamento coletivo, a gente vai começar a enviar em julho, que era quando deveria ter sido o evento de lançamento, né? A gente ia fazer em é. julho. E então, a partir de julho, a gente vai começar a lançar. Então, a gente colocou em pré-venda com entregas a partir do início de julho. Então, assim, a capa é aquilo, né? Uma sombra estranha e etc. E fica aquele clima de mistério, assim. Então, fala um pouco do livro, fala um pouco do museu, fala um pouco da história. Então, tudo começa com o curador do museu digitando no primeiro capítulo uma classificação de alguns itens novos que chegaram. E aí eu começo falando como surgiu o museu, o que ele é, na verdade, porque não é um museu tradicional, né? E aí nos primeiros capítulos eu conto a história de como ele surgiu, que foi um imigrante italiano que foi para o Brasil, e eu peguei isso porque a minha família teve imigrantes italianos, então temos história aí. E no fim, o Salvatore, que é o fundador, ele era apaixonado por histórias e ele acabava colecionando as coisas que as pessoas contavam para ele. Ele escrevia, ele anotava, ele fazia tipo pequenos cadernos para coleção particular. E com o tempo ele começou a contar isso para os outros. Ele começou a princípio a encenar como se fosse um drama mesmo, uma peça. E ao longo dos tempos isso cresceu, porque além das pessoas contarem as coisas para ele, os relatos vinham acompanhados de pequenas coisas, tipo objetos que eram relacionados com a história. E aí ele essencialmente construiu um museu que, à primeira vista, é cheio de tralha. Comprando já aí com capa dura, tá vendo? Tá funcionando. Sucesso, sucesso. Aliás, eu vi uma pergunta aqui que qual é o valor do livro? Capa dura tá R$ 49,90, é isso? R$ 39,90 brochura. Depois, quando acabar a Isso. live, ele volta para o preço comum, que a gente vai deixar ele em pré-venda até o final, né, até o final do mês e tal. Vamos deixar ele lá, né? Até a hora que a gente mandar imprimir, a gente deixa lá ele à venda. Até a hora que der para imprimir, ele fica em pré-venda. É porque, assim, as pessoas até têm questionado muito o apoio do Catarse, como é que está funcionando, se não estamos entregando, por que não estamos entregando. Assim, a gente, antes do início da pandemia, a gente recebeu vários livros de outros apoios, de outras campanhas. A gente juntou esses daí e, no início, ficamos com medo, né? Todos cagados, não queríamos nem sair do lugar. E depois a gente ficou assim, a gente olhou e falou, não, agora já dá um pouquinho para andar. Na verdade, é até um paradoxo, né? A gente vai melhorando a nossa preocupação quando, na verdade, vai piorando o pico no Brasil, né? Mas é tanto tempo em casa que a Sim. gente fica acalmada no nervosismo inicial. Mas a gente já disparou esses livros todos. Mas os novos livros, a gente está procurando uma maneira de fazer, de poder entregar, né, esses livros, mas também não colocar a gente em risco, né? Porque não é só embalar o livro. Sim. Porque quando o livro já está aqui, beleza, mas a gente está falando de um livro que chega, né, de um pacote que vem da rua, entrando em contato com outras pessoas. Isso é uma coisa que tem que ir. Mas, assim, a gente agora está montando uma estrutura com alguns parceiros que vão começar essa distribuição de verdade e a gente vai poder fazer isso independente da gente poder sair de casa ou não, o que já é um grande lance e aí vai funcionar. Então, por isso a gente já começou a fazer esses eventos. Então, assim, quem apoiou no Catarse, fique tranquilo, vocês vão receber lá no prazo lá de que seria o evento de Mais lançamento. dia, menos dia. Mais dia, menos dia. E quem estiver comprando, a gente vai fazer também no mesmo processo, vai começar a entregar. E eu não li o seu livro ainda, é verdade isso. O meu editor não leu o meu. Vocês estão vendo isso? Isso está ao vivo para todo mundo ver. Elas falam que o Pennywise é fã do museu. Na verdade, ele tem duas, né? Nas duas imagens, em duas versões diferentes, tem o Pennywise aí É aparecendo. verdade? Pode crer. A versão antiga e a Pode crer. versão moderna. E aí, assim, eu não li o livro, mas eu vou fazer tipo o Silvio Santos, né? Eu não li o livro, mas eu tive minha filha leu, né? Minha amiga leu. Mentira, a Luísa, que é a nossa revisora, né? Ela leu o livro e ela me falou muito bem do livro. Falou depois como era
que ela gostou, eu sempre peço, né, quando ela faz revisões, digo, e aí, o que você achou como leitora e não como revisora, né? Revisora, ela falou normal, tipo, puto, o português estava uma merda, mas eu corrigi. Puta, não Aí, sabe nem. A coitada fala uns nós vai, nós fica aí, mas ó, dá pra engolir. Corrige um tanto aí, dá pra engolir. funcionou. Isso aqui deu para reescrevemos, mas funcionou. Mas assim, mas aí eu sempre pergunto da história, né? Assim, o que vocês acharam da história? Eu particularmente, eu gosto muito de ler e-book. Eu acho que hoje eu leio muito mais o e-book do que o livro físico. Eu compro o livro físico por fetiche. Então, aqui Dois. na editora, na verdade, eu tenho um exemplar de cada um. Né? A gente está até aqui no fundo, ainda ninguém recebeu, mas ó, se vocês quiserem saber, tá aqui, ó. Ó, Ele é Esmeralda capa dura, hein? Ó. puta, esse eu perdi o prazo, eu me arrependi. Pensa no arrependimento amargo, foi esse daí. Botaremos à venda em breve. Ah, não, Fiquem mas eu queria tranquilos. participar. Né? E aí, o que acontece? Então, a gente tem um exemplar de cada livro e tal, mas eu, particularmente, leio os livros depois no Kindle. E, inclusive, o seu livro, o pessoal que está comprando hoje na live e tal, a gente deixou lá em pré-venda, mas a gente vai começar a vender nas lojas. Provavelmente deve entrar na semana que vem, porque depende um pouquinho, porque a gente vende por impressão sob demanda. Então vocês vão poder comprar o livro, não capa dura. Capa dura é só hoje, é a última chance. Quem não comprou no financiamento coletivo É e não verdade. comprou hoje, talvez um dia encontre com a gente em alguma feira e consiga comprar, mas tá difícil de ter feira e evento Gente, de novo. eu ia Então, falar, é mais fácil voltar a vender capa dura online do que ter feira e evento, pra ser bem sincero, né? então a gente não vai vender, então depois vai ser só brochura. E depois que tiver a venda, a gente vai entrar com o e-book também, então vocês vão poder ter acesso ao e-book. Inclusive vai ser quando eu vou ler o livro. E Ó, eu só queria dizer que tem vamos escritor fazer aí uma live perguntando se você leu os livros dele, isso aí tá complicado agora. Oi? Tem escritor aí nos comentários perguntando se você leu os livros deles, agora você se complicou. Eu não sei quem é que falou, mas aí eu finjo que não li, passou muito rápido na timeline. Mentira, todos os que eu li, eu dei feedback de que eu li, que o livro era assim. Quando não li, o pessoal falou, e aí, você leu meu livro? Eu falei, não, Não! gente, não, infelizmente não dá. A gente está fazendo, às vezes, 4, 5 livros por mês, assim. Como é que eu vou ler tudo, né? Os originais eu ainda me esforço um pouco mais para ler. Os antologias, assim, realmente tem que ser num momento assim de férias, para dar uma lida dos contos separados. De vez em quando alguém fala, você viu o conto tal, é muito legal em tal lugar, aí eu vou lá e dou uma olhada e tal. E aí funciona, mas Eu te entendo. agora é um pouco Eu te complicado. entendo. Eu te entendo. E assim, fala um pouco da sua Aliás, experiência ah, com a literatura em si e como é que você viu essa questão de chegar na Cartola Editora, ser publicada pela editora e o nosso processo ser super tradicional, né? Quer dizer, a gente tem financiamento, eu sempre falo isso, a gente tem financiamento coletivo, que é para o autor se engajar nisso e vender junto com a gente e, né, entrar no projeto, entender que o projeto não é um projeto da editora e nem é um projeto só do autor, é um projeto em conjunto, mas a gente não cobra nada do autor e muitas editoras cobram, né? sim. Então, assim, até sempre um pouco, a gente teve uma live domingo com a Edilane e ela falou isso, poxa, quando vocês me chamaram, eu fiquei um pouco assim assustada de conseguir publicar e não pagar nada por isso e tal. E a gente está sempre analisando outros originais e os nossos autores, obviamente, eles têm preferências, que já participaram de antologias, etc. Então, assim, pra mim foi tudo muito no susto, né? Muito no susto. Eu não fui pega tão de surpresa com o processo de financiamento da Cartola, porque eu já conhecia uma outra pessoa que tinha participado das primeiras antologias ou que publicou um dos primeiros livros. E assim, na época, quando eu descobri como funcionava, né? Que eu escutei do boca a boca, eu fiquei assim, tipo, é de verdade isso aí, né? Porque quando a gente que tenta publicar em antologia já de velho sabe que custa alguma coisa, né? Que não basta você escrever e ser aprovado, você ainda paga ali a sua taxa, que é para receber as suas meia dúzia de cópia e ser feliz com isso, né? E aí, com o tempo, que assim, popularizou muito rápido também, né? Entre as primeiras antologias e hoje, cara, tá saindo duas seleções por mês, tá a pleno vapor, né? Então, assim, para mim foi muito no susto. Eu entrei para participar do Vozes das Sombras, né? Da antologia. E aí, no processo do Vozes das Sombras, que foi entre revisão, financiamento, alguma coisa assim,
saiu essa convocação que vocês fizeram para tentar lançar uns originais para a Horror Expo, e foi onde eu me lancei, né? Que eu falei, cara, agora ou nunca, né? Mas assim, para mim foi muito legal, porque eu acho que é um engajamento que precisa ter, e assim, obviamente nunca fui publicada antes, então não posso falar por outras editoras, né? Mas eu acho que o financiamento é um processo de engajamento muito importante, né? Porque não é só você falar, ah, nossa, escrevi o livro, toma aqui, vende, você que se vire, né? É um processo das duas partes, não basta só você vender. Eu escrevi, sim, mas é do meu plano de interesse que venda, né? Inclusive, queremos vender agora, nesse momento. Quem entrou na live depois, o livro está com desconto na loja da Cartola, só durante a live. Vamos lá acessar a loja, comprar livro com capa dura. Quem ainda não comprou. Que é a última Jabá. oportunidade, já falei. Jabá. E assim, o legal, assim, você acampou bem a ideia do financiamento coletivo, né? Se não me engano, você Sai bateu, chutando tudo. você bateu o recorde de financiamentos coletivos, pelo menos em livros individuais, se não me engano, Sim. né? O recorde é Foi. assim, Foi né? a meta era R$ 1.500, o 100% era R$ 1.500. Eu fiz 400 e lá vai porrada. Levantei 6.000 e alguma coisa no total. Então, assim, vendeu bastante livro, né? E isso é muito legal, porque, tipo, quando o autor ele consegue entender a necessidade de que o autor não só escreve, né? O autor ele tem. Isso eu aprendi, né? Quando comecei a escrever, assim, eu também tinha essa ideia, tipo assim, pô, o autor escreve, entrega na mão de uma editora e essa editora toca o barco. E a gente só fica em casa A esperando, editora que se vire. a gente fica em casa esperando os royalties milionários que a gente vai receber. E aí depois a gente Sim. descobre que, na verdade, não tem royalties milionários, vende muito pouco livro. No meu caso, especificamente, publiquei por outras editoras, vi que o dinheiro do royalties nunca apareceu. E, enfim, né? E a gente ficou com um monte de exemplar na mão tentando vender. E para a gente isso não funciona. Então hoje a gente tenta chegar ao máximo para o autor e explicar para o autor tudo que a gente como a gente precisa do engajamento. E, assim, o legal também de publicar autores que já vieram das antologias é que eles já sabem como é a nossa operação. Então, o pessoal já está Sim. acostumado a focar e fazer a divulgação das antologias, então eles vêm e divulgam o próprio livro. Mas, assim, é isso que a gente precisa, que o autor entenda de que ele vai, mais do que escrever, ele vai precisar aparecer, ele Participar. vai participar, marketing, falar com os autores, com os leitores, né? Eu vejo assim, autor que não tem nem rede social. Fica difícil, porque como é que você vai No trabalhar mundo isso? de hoje, né? Fica Aí passa um difícil. tempo depois, quantos livros eu vendi ou eu não vendi? Tipo assim, nenhum, né? Porque não tem como vender. Porque você vender, eu teria que ficar gastando todo o meu orçamento para fazer campanha para um único livro. E isso não faz sentido, porque, como você disse, são vários. Né? A gente já está com, sei lá, Sim, mais de 40 livros no catálogo, não dá para fazer de todos. Né? A gente faz uma campanha naquele sim, momento, avisa, tenta fazer uma propaganda ali, e depois vai fazendo aos poucos. Mas quem vai se vender de verdade é o autor, né? O livro está lá na sim. Amazon, mas não dá para fazer a propaganda o tempo todo. Milagre a editora ainda não está fazendo, né? Gente, quem está perguntando onde está a venda, livrariadacartola.com.br, tá? Para todo mundo aí que perguntou, livrariadacartola.com.br, tudo junto, tudo minúsculo, só durante a live, tá bom? Eu queria responder uma pergunta, Rodo, que na verdade foi uma pergunta que veio em vários stickers, assim, sabe? Quando a pessoa quer escrever um texto, mas não tem espaço. Foi um desses. Que a pessoa me perguntou justamente como que foi esse processo de publicação, de aceite. E ela falava que ela tem um livro quase pronto, mas que ela tem vergonha de publicar, até porque a família ia, assim, quer dizer, percepção dela, né? A família ia ficar meio em cima de, você é muito nova e tá publicando um livro, né? Como, nova no caso, 18 anos. Como Uhum. lidar com isso? E aí eu queria responder porque, assim, eu vim de uma casa onde todo mundo sempre estimulou, principalmente a ler, né? Inclusive, a maioria das pessoas na minha casa tem o mesmo distúrbio que eu, comprar livro por feitiços. É isso. Somos todos assim. Exato. Então, assim, quando eu decidi escrever, foi o curso natural da vida, sabe? Mas, assim, eu acho que se você nunca tentar publicar em lugar nenhum, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. E não digo nem um livro romance, tipo um livro só seu.
né? Eu acho que a antologia é uma das melhores coisas para você começar, porque você vai escrever um negócio pequeno, você vai aprimorar o seu estilo, você vai ser aceito ou não. E assim, mesmo que depois que você já escreve há muito tempo, você vai seguir não sendo aceito em muitas coisas. Então não é porque deu certo uma vez que vai dar certo todas. O negócio é você seguir bola para frente, não foi dessa vez, vamos pro próximo, né? E essa coisa de, ai, é muito novo, não sei o quê. Gente, ninguém tá ficando mais novo. Tá todo mundo só ficando mais velho. Então, assim, você vai começar a escrever agora. Se você pegar daqui 5 anos o negócio que você escreveu hoje, você fala, nossa, ô cabecinha, ô senhor, como é que deixaram viver? Então, assim, o E negócio é aí, assim, né? nós não só melhoramos a escrita, como naturalmente nós melhoramos a escrita, que eu digo o português, né? Como a gente melhora a escrita de uma forma geral, porque a gente vê mais filme, né? A gente vê mais série, a gente lê mais livro, Sim, então a gente tem melhores ideias. A gente sim. começa a ver coisas que a gente escreveu antes e fica assim, puta, isso aqui não é que às vezes não necessariamente é ruim. Eu, por exemplo, eu demorei muito para começar a publicar pequenas coisas assim depois que já escrevia há muito tempo. Então, quando eu montei meu blog, comecei a postar contos, etc., eu já escrevia há muito tempo e já dava para as pessoas lerem impresso, assim, sabe? Então, assim, Uhum. não digo que é muito ruim, porque eu acho que o muito ruim eu não mostrava para ninguém. Então, também foi um processo. Eu escrevo desde Sim, muito novo, né? quando sai uma merda, você finge que não existe. Então, assim, eu nem mostrava, eu guardava, tal, depois com o tempo, quando eu achei aquilo lá, pô, isso aqui tá legal, eu mostrava, aí alguém me dava uma dica, pô, você escreve assim, você escreve aquilo, você escreve não sei o quê. Alguém tá falando, e o brochura, você consegue comprar o brochura lá, você pode escolher a opção, na hora de comprar tem capa dura e brochura, e aí você consegue escolher lá, na livraria. É, você troca e aí o preço é de acordo, por evidente. Aí, então, assim, eu demorei também para começar a expor o que eu escrevia. Então, também tem muito isso. E mesmo assim, quando eu olho os primeiros que eu postei e hoje, assim, eu tô já desde o ano passado para lançar um livro meu com uma coletânea de contos, né? E de todos, ou pelo menos grande parte dos meus contos. E, e juntar esses contos é interessante, porque você começa a ler os contos antigos, né? E eu já falei que eu não vou botar eles por ordem de tempo. Eu vou tentar misturar eles por ordem alfabética, justamente para ninguém saber o que veio primeiro no meio daquilo, sabe? O que que veio, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? Alguém vai olhar e falar, puta, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, vai gostar independente do tempo, né? Mas a gente lê coisas que a gente fala assim, nossa, o desfecho disso aqui seria muito diferente que eu faria hoje, eu não faria desse jeito. Porque a gente vai É, melhorando. Então, é natural que uma pessoa que tenha 18 anos, um autor com 18 anos, ele vai estar melhor quando ele tiver 30, depois 40 e por aí vai. Mas isso não impede que o autor escreva bem hoje, já com 18 anos, né? Existem exato, vários não autores impede. E estilo é uma coisa que muda, né? Você pode começar a escrever num estilo, depois você se aventura por outro, descobre que gosta e vida que segue, né? Não precisa escrever uma coisa só a vida inteira. e a gente vê, eu vejo vários autores que lançam essas ficções infanto-juvenis, né? E são pessoas muito novas, 18, 19 anos, 17 anos, às vezes até menor de idade, e são um sucesso de venda. Quer dizer, eles vendem, falam com o Sim, público dos sim, adolescentes e eles falam a linguagem que o adolescente quer ler, então eles acabam sendo um sucesso de venda. sim. Então, tem tudo isso, assim, Ninguém né? tem saco pra Camões hoje em dia, gente. Não, não dá. Você não consegue passar 2 páginas descrevendo o orvalho na grama. É inviável. Não dá. Mudou, né? Vai mudar naturalmente. Não, e outra, uma crítica construtiva, né? Porque assim, eu já topei com autores modernos que publicaram livro independente por editora, de todo jeito, e que tinha ali um apoio, né? Uma rede de pessoas que lia e que, assim, do meu ponto de vista, não fazia nenhuma crítica, só falava que era o melhor do mundo, o próximo Harry Potter, parque temático em Orlando e por aí vai. E assim, não vou dizer que, nossa, era o pior livro do mundo, mas era um livro que eram livros que precisavam de uma crítica, sabe? Tipo, olha, essa linguagem aqui não tá boa, nesse tópico você não fez uma pesquisa, isso aqui que você escreveu não é viável, entendeu? Porque assim, imagina você descobrir lá na frente, que assim, você publica um livro hoje, daqui 5, 10 anos você descobre que o negócio que você escreveu você não fez uma pesquisa básica e ninguém te falou. Gente,
Eu ia E querer me matar. hoje é muito mais fácil publicar, né? Hoje você tem KDP da Amazon, tem outras plataformas, Sim, sobe seu livro, a pessoa compra um, imprime e vai. Mas eu acho que, assim, independente, não fazendo campanha que você deve publicar o seu livro só por uma editora, porque eu acho que cada um divulga o seu livro da maneira que acha melhor, mas, assim, a minha experiência mostra que publicar livro de forma independente, sem ninguém olhar, é a pior coisa que você pode fazer, né? receita para o Então, desastre. porque você quando publica um livro, meu livro é independente, mas assim, eu contratei um capista que fez uma capa legal, um revisor que olhou aquilo direito, eu passei para dois, três, quatro amigos para lerem, fazerem uma leitura crítica, se aquela história é legal, se não é, se aquilo vale a pena. E os amigos que eu digo são aqueles piores amigos, né? Não pode ser os melhores amigos, tem que ser aquele que bate em você. Exato. Porque o melhor amigo é aquele que vai falar mal, porque o que vai falar bem só porque, ótimo, seu livro é lindo, mas, tipo, isso não adianta. Você tem que ter crítica, né? Tem que falar, olha, por que você repete? Eu tive muita crítica no início que as pessoas falavam assim, você já reparou que você repete a mesma frase ou a mesma coisa várias vezes, não só no mesmo texto, como em textos diferentes? Você vai aprendendo, né? E você fala, putz, é Sim, mesmo, eu não tinha reparado isso, né? Então, eu acho que o processo da escrita ela envolve muito essa questão de desenvolvimento, mas o desenvolvimento vem também com o próximo. Então, assim, ele tem sim. que ler o seu livro, você tem que, pô, né, prezar por uma capa legal, prezar por uma diagramação legal, tudo isso envolve. Então, assim, se vocês forem inventar e lançar independente, façam um bom trabalho, né? Não Façam um serviço completo. Peçam para pessoas que vão criticar lerem. cara, não transforme a Amazon no seu Wattpad, sabe? Se vocês querem ficar tomando porrada, falando, escrevendo qualquer besteira, cria um blog, escreve no Wattpad, pega informação, pega troca de informação, porque se você usar a Amazon para isso, os seus leitores eles já podem definir que você é um mau escritor, porque está mal revisado, porque está mal escrito, e no futuro, quando você de repente fez vários cursos, que quando ele estiver bom, o cara já não te lê mais, porque suas avaliações foram péssimas no início. Então, É, né? sim. Nem tudo é licença poética nessa vida, tem coisa que só é errado. E o que é importante para quem publica na Amazon? Publique contos individuais. Vocês vão ter feedbacks legais, bota ele gratuito. Antes de pensar em escrever um romance, vai aos poucos, sabe? Não, Sim. pessoas querem, nunca escreveram nada e partem para escrever um romance. Um romance. Então, assim, eu sempre digo, eu já publiquei 3 livros, eu tenho uma editora e até agora eu não publiquei um romance. Tem vários contos publicados, várias editoras, e eu nunca publiquei um romance. Por quê? Porque eu acho que só vai sair quando eu me sentir preparado para aquilo. Então, todo mundo tem um tempo, E mas você tem que ainda ter. assim a gente tem sempre o pezinho atrás, né? Porque por mais que você se prepare, revise, você sempre olha e faz, ai, dá pra melhorar, né? E assim, você recebe. Por isso que eu acho legal também os concursos literários, né? De você ser aprovado, de você receber dicas de outras pessoas, Sim. informações, etc. Porque é justamente para você poder lá no futuro olhar e falar, putz, você está batizado, aí a mana tá mandando. Batizado, sim, batizando meu filho. Então, assim, tem muito isso, né? Das pessoas aprimorarem a escrita. Então, aprimorem, pensem bem. A gente recebe muito original, muito original. E muitos deles são Uhum. muito bacanas, mas muitos deles a gente olha e fala assim, gente, isso aqui não tem a menor condição de ser nada. Então, assim, uma Sim. coisa que é mais ou menos, que tem uma boa ideia, que às vezes você pode melhorar a escrita, a gente pode pegar esse projeto, melhorar, conversar. Os livros que não histórias, meditações, o que você recomenda? Você quer responder? Difícil essa pergunta. Cara, olha, não sei nem por onde começar, peraí. Recomendo publicar livros que não histórias, meditação. Assim, eu acho que o princípio básico de qualquer coisa é pesquisa, né? Então, assim, para você escrever sobre alguma coisa, você tem que entender do que você está falando no começo de tudo, né? Você tem que saber do que você está falando para ter certeza que você não está publicando nenhuma bobagem. Aí, o que eu faria se eu fosse. Porque assim, eu faço pesquisa, pra quem não sabe, tá? Então, assim, quando a gente escreve um relatório, por exemplo, você começa do básico. Você assume que a pessoa que está lendo aquilo não entende nada sobre o assunto. Então, não adianta você começar jogando termo técnico, jargão e etc., que é um negócio que quem não conhece não vai entender.
Então eu acho que uma linguagem tão simples quanto possível para você atingir até um público maior, né? Eu recentemente li Chernobyl, um livro que foi escrito por um fã. Ele não é físico nuclear, ele não é nada, ele só é fã do desastre, é uma coisa um pouco mórbida, mas ele é fã. E aí o que ele fez foi uma coletânea de dados. Tipo, ele foi atrás de todas as coisas que foram publicadas, de entrevista, de jornal, vídeo, Você e já ele assistiu? compilou. Assisti. Quem quer saber um pouco mais sobre Chernobyl, é legal ver a série. Ali tem É, bastante termos técnicos, inclusive, para quem não conhece absolutamente nada. E é interessante. exato. Então eu acho que isso que é legal, tipo, quando você pega um assunto que é física nuclear, que é um negócio difícil, e você destrincha isso pra gente que é leiga. Falou, então, pra você entender, é assim que funciona. É mais difícil que isso? Sim, mas ninguém vai estudar física nuclear pra entender a parte mais difícil. O importante é entender, né? Então eu começaria daí, tipo, do básico, ensinando do começo e daí evoluindo. Aí depende se você vai fazer uma série, se você vai complicar, vai de você. A Amanda dizendo aqui que a gente não publica, a gente se livra do livro. Vocês mandam o livro para mim e você que lute. Né? É assim que Você funciona. que lute. Mas Joga o assim, filho no colo do eu estou rodo e dizendo briga que se os ele não faz nossos as coisas autores, rápido. assim, no início, assim, os primeiros livros, etc., às vezes a gente dá uma, né, uma segurada e tal, e a gente manda, mas eu sou super sincero depois quando mandam, quando o autor já foi publicado para a gente, já conhece, já participou de antologia, etc., eu sou rigoroso, assim. Ontem mesmo a Nilza, que está aí na live conversando com a Mana aí, mandou para mim a sinopse do novo livro e tal, o que, que eu achava. E eu falei, ó, tá confuso, tá esquisito, não tô entendendo nada. Me fala de novo sobre o livro, o que você achou? Aí ela falou, eu falei, olha, legal, a história é boa, mas a sinopse a gente vai ter que reescrever tudo. E é assim, entendeu? Esse é o trabalho do editor também. Gente, a gente começou a live com o Rodo falando que não leu meu livro. Sinceridade é a alma do negócio. Eu não li, mas alguém leu. Ele não vem assim de graça. Ele não vem, não entra de graça. Alguém leu, falou que tá da hora, eu confiei. Exatamente. Na hora confiei. A Abana, que indica vários livros, ela lê vários livros, indica, a gente vem, publica, faz contrato e tal, e nem sempre eu leio. O livro, alguns sim, outros não. Então, muitos eu não li. O próprio Acontece, Danilo gente. mesmo, eu publiquei o primeiro, eu li inteiro. O Danilson, o primeiro, eu li também. Agora, o segundo da Mana, por exemplo, eu não li ainda. Vou ler, mas não li. Mas eu confio Em também, algum né? momento. A gente confia Vai na ler antes ou galera depois do que meu, vai Rodo? de seleção também, porque senão aí não, né, não dá, né? Pode dar pergunta, não. Vai ler antes ou depois do meu? Tá, aqui, tá na berlinda aqui. A gente quer O respostas. dela, o dela já foi publicado, então a chance de eu ler antes é maior, né? O seu ainda não está aqui físico, então. Ah, teve uma outra pergunta na minha caixinha hoje que alguém perguntou se eu cogitei outros títulos para o livro. E eu lembro que no meu desespero de escrever, eu sou péssima para título. Eu sempre coloco de última hora, eu sempre invento 3 minutos antes de enviar o negócio, porque eu nunca sei o que eu vou botar. E eu lembro que eu abri uma caixa de perguntas. Eu não lembro exatamente o que eu disse, mas eu expliquei por alto que tinha vários contos aparentemente não relacionados e tal, e perguntei como que as pessoas, tipo, pedi ideias, né? E assim, o povo não me leva a sério, eu falo que eu anoto tudo, tudo que eles escrevem no meu Instagram eu anoto, eles estão tudo fodido. E aí vieram várias, teve alguém que falou, Sombras da Noite, Entre Mistérios, Arquivos de Sangue, Estranho Mundo de Mim. Tiveram vários. Mas, no fim, o Museu das Sombras veio de mim mesmo. Não foi sugestão. Eu acabei pegando aqui algumas ideias que o povo jogou. E eu que escolhi o título. Mas as ideias foram bacanas. Teve um que eu gostei bastante. Cadê qual que era? Lamparina na Varanda. Tem cara de livro de poesia. Esse aqui. Coisa que eu não escrevo, mas o nome é legal. Guardem a informação. Quando vocês forem lançar livro de poesia, usem esse título, porque é bacana. Não é? Ficou legal. Foi um amigo meu que mandou. Não lembro qual amigo, mas algum amigo meu que mandou. Eu já sou bom de título, na verdade. Eu crio título antes de criar os contos, às vezes. Como a gente tem feito as antologias, e eu participo de muitas, né? Eu olho e falo assim, essa aqui eu quero mandar e tal. E aí, quando vão lançar o financiamento coletivo, o livro nem está pronto ainda.
E aí eu vou lá e aí o organizador fala assim, o conto nem tá pronto, né? O organizador fala assim, qual é o título? Como é o teu conto? Você já mandou? Porque eu preciso botar aqui. Eu falei, bota o título tal. Aí ele coloca, dali eu já vou escrever em cima daquilo, mas o título vem antes da história, assim, não... Pra que simplificar se a gente pode complicar? Né? Pra quê? Eu já tenho uma história mais ou menos na cabeça. Então, baseado nisso, criei o título e vambora. Eu acho, às vezes, Tem depende um louco pra pouco. tudo nessa vida. Eu dificilmente mudo o título de um livro. Eu posso dar uma dica de uma coisa ou outra, se bem que eu falei isso no domingo e repito de novo, o da Edilane eu mudei ele completamente. O segundo eu mudei tudo, o outro não. Mas assim, então isso acontece, assim, a gente pode conversar sobre um melhor título e tal, mas eu acho que Museu das Sombras funciona. Quem não comprou, mais um aviso de novo aqui, De novo. vai estar lá na livrariadacartola.com.br, vocês conseguem comprar a versão brochura e a versão capa dura. É a última oportunidade de comprar a versão capa dura, viu? E depois Com ele não... desconto, com desconto. A Mana tá avisando ali, mudou e nem leu. É mais ou menos isso. Mudou e nem leu. Não tem vergonha na cara, né? Tipo, o editor vive à base de óleo de peroba, como vocês podem perceber, né? Então, quem quiser comprar, aproveita lá, até porque está com desconto. Depois ele vai continuar lá na pré-venda, mas vai sair o desconto. O desconto está lá só durante a live, certo? Então, quem quiser, acho que está com desconto de R$10, dependendo do valor. Gente, lá. Quem entrou e mandou, e eu tô vendo, tá? Oi, todo mundo. Oi, Borto. Oi, Torofo. Oi, todo mundo. Eu vi vocês. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Eu só não tô respondendo tudo porque não dá. Eu quero meu autografado. A autora vai ter que esperar um dia, talvez, pegar o livro e dar Vai ter que esperar a Europa abrir a fronteira. Quando a Europa abrir a fronteira, eu acho que ela vai abrir a fronteira para a Europa, mas não vai abrir para a gente, né? Porque no ritmo que a gente está crescendo aqui... Foi o que já aconteceu já. Na verdade, o que eles autorizam agora é viagem entre alguns países. Então, eu, por exemplo, tenho um amigo que ficou preso no Reino Unido. Ele foi um fim de semana ver a namorada e aí lockdown na França e ele ficou lá, sabe? Enfim. Mas gente, é isso. Então, assim, quando der pra sair, e voltar, né? Porque assim, eu sou brasileira, ninguém pode me impedir de voltar pro meu país. Agora, voltar pra França é que são elas. Então, assim, eu gosto do meu visto. Eu pretendo manter ele. Natália, a Mussato deu uma boa ideia. Ou vamos todos para a Europa. Essa é uma... Porra, aí sim, velho! Aí sim, mano! Garanto croissant e vinho Bordeaux a preço módico. No livro, a gente freta um jatinho e vai todo mundo para a Europa fazer o lançamento lá. Porra, gente, partiu comprar livro, evento na Europa! Talvez assim, 1 milhão de livros, talvez a gente consiga alugar um jatinho assim para a gente ir, né? Uma coisa pequena. Gente, jatinho da Cartola vai ser vermelho. Ia ser uma boa. Mas assim, é uma pena que a gente não pôde ter o evento, né? Não foi só o seu que foi cancelado. A gente tinha vários eventos esse ano, feiras, eventos de lançamento. Só no mês de abril agora, se não me engano, eram 3 livros, 2 eram lançamento, enfim. E a gente acabou não conseguindo fazer. É uma pena, mas a gente está tentando se organizar para fazer esses eventos para que, de alguma forma, o leitor possa ter o contato com a gente, possa ter contato com o autor, porque eu sempre digo que os eventos de lançamento, as feiras, etc., é muito bacana, porque é quando a gente realmente sente a editora, né? Porque a gente trabalha, né? Eu sempre digo, a gente trabalha atrás do monitor, fazendo livro, lendo e tal, mas o contato com o público, a venda do livro, a troca de ideia, é ali que a gente vê a editora acontecer, né? Então, sim, a gente está sentindo muita falta esse ano, e até porque a gente está vendo todos os eventos até o final do ano sendo cancelados já, e a gente fica assim, nossa, o Felipe até postou aqui que a gente se conheceu na Horror Expo e que foi bacana e tal, e tipo, e a gente falava de se encontrar em outros eventos e a gente acaba não vai conseguir se ver esse ano, provavelmente, em eventos, porque a gente não sabe como é que vai acontecer. Então, para a gente é ruim, mas é uma maneira que a gente encontrou fazendo a live, fazendo o lançamento, de conseguir estar perto dos leitores, estar perto dos autores, né, conversar e todo mundo estar junto. Mas, assim, não vai faltar oportunidade. A gente sempre faz evento de aniversário da editora, quando tem, e a gente vende um monte de livro.
os autores voltam lá e acabam autografando de novo o livro né, que já venderam antes, já fizeram lançamento. Autografa de novo. Autógrafo Autografa nunca é de novo. demais. Tem gente na editora que costuma pegar o primeiro autógrafo, porque se o autor ficar famoso, quer leiloar assim com o primeiro autógrafo e ganhando milhões. Eu não vou falar quem é, mas Que está fé. aqui na live, mau caráter. Que fé, hein? Puta. Isso é fé, o resto é conversa, gente. Pois é, então Eu já faço. O meu então, jabá é baseado no fato que eu vou pro Brasil uma vez por ano. Então, provavelmente o mau caráter vai entrar em contato com você e pedir para você tem como autografar o meu livro? Ó, o mau caráter já se manifestou, investimento. o mau caráter vai pedir data no autógrafo. Isso, autógrafo. Que é para garantir. Ela tem vários. Ela vai nos eventos só guardando os primeiros para poder depois, um dia, quando ficar famoso, vender. A versão exclusiva e tal. Aqui o outro se delatando. No meu caso, estarei guardando seu autógrafo. Mia, mas pra você, amigo, todos. Todos. Põe com data. Até dou beijo no seu autógrafo, se precisar. Maravilhoso. Aliás, esse é o ilustrador, gente. Para quem não sabe, a gente não falou disso. Cada capítulo de Museu das Sombras é ilustrado por esse maravilhoso que está na live, Lucas. Trabalhou que nem um condenado para fazer sair essas ilustrações. E toda vez que ele me mandava, ele acha que é massagem no ego dele, mas toda vez que ele me mandava alguma foto nova, que ele ia mostrando o progresso, né? Ele fazia videozinho dele desenhando, né, do progresso. E toda vez que ele me mandava, eu olhava o telefone assim, tipo, meu Deus! Que coisa linda! Vocês vão ter uma surpresa quando vocês receberem o livro, porque o livro tem uma diagramação toda especial. Ele é bem trabalhado, assim. A gente pegou as dicas, né, que a autora tinha, os desenhos do ilustrador, então, que ficaram excelentes as artes do Lucas, inclusive faz parte de quem apoiou no financiamento, né? O Lucas tem um cardzinho, que também quando for enviar os livros. Personalizado. Personalizados e tal. Então as artes ficaram ótimas. E a gente, inclusive, a ideia original da capa, se não me engano, era dele, né? Ou alguma coisa parecida, que tinha assim a sombra, alguma coisa assim. A ideia original da capa foi dele. Ele mandou um rascunho assim, num sulfite, um rascunho. Foi alguma coisa assim que você me passou, e aí eu trabalhei em cima dessa ideia desse rascunho. Então, assim, o trabalho dele, maravilhoso. Assim, se vocês precisarem de artes e coisas assim, depois vocês procurem, aproveitem que ele está aí conversando Não é? papo aí na timeline, clica nele e Não é? vai colocando. Mas assim, todo capítulo é ilustrado, é muito legal. As artes do Lucas ficaram muito, muito bem conectadas ao conteúdo daquele capítulo. Assim, como eu falei, eu não li o livro, mas eu diagramei o livro. Então, alguma coisa você vai lendo. Eu ainda não li a história toda. No final, eu paro de ler para não pegar o Alguma coisa você pega ali. Alguma coisa a gente pega por alto. No final, a gente vai né, olhar lá o finalzinho lá e evito para não pegar spoiler nenhum. Apesar de que alguns não tem jeito, né? A gente descobre o spoiler antes. E aí não tem muito, né? O livro da Nilce eu já sabia da história toda. Mas spoiler é relativo também, vai. A história toda. É porque às vezes a gente chega pro autor, o autor fala assim: então, eu tenho aqui a história de um assassino e aí ele é perseguido na história toda. E aí a gente olha e fala assim, beleza. E no final ele é preso ou não? Eu já pergunto logo. Não, no final ele foge. Beleza. Porque aí, dependendo do final, pode mudar todo o seu encantamento do livro. Não. Tá perguntando se vai ter marca-página? Vai! Aliás, ele sempre tem. Sempre, ele tem outras coisas lá. Tinha umas metas extras ali, eu nem lembro quais eram, porque, enfim... As metas extras eram com os desenhos do Lucas, porque quando fez o meu financiamento ainda não tinha eco bag e todas as coisas que vieram depois. Não tinha isso, né? Você vê, a gente é muito rápido. A gente é muito rápido, a gente vai evoluindo assim. O pessoal vê, já tem outras coisas. Caraca, oi, Debrito! Não tava esperando! Tem chaveiro, é verdade, tem um monte de coisa. Eu lembro que tinha o postalzinho, mas não eram metas estendidas, né? Eu acho que tinham metas estendidas. Não era. Mas, enfim, vai funcionar legal. Então, se vocês precisarem de ilustrador, quiserem um ilustrador legal, bacana, falem com o Lucas, ele tá aí e acabou de postar. Às vezes eu acho que eu mimo ele demais, mas é porque ele merece. Ele é mal acostumado. Ele
assim, tá muito legal. Vocês vão ver quando o livro estiver pronto, vai ficar muito legal. É, Quem falou que coleciona marca-páginas, você já comprou o livro? Essa é a minha pergunta. Você comprou no financiamento ou comprou agora? Ou nenhum dos dois? Fica aí uma pergunta difícil, eu não lembro quem comprou no Quem financiamento. comprou hoje vai marcar página. Vai Os- marcar página. Marca página vai em todos, eu acho, né? O nosso vai marcar página, sim. Porque a pessoa falou que Sim. coleciona. Então, se comprar hoje, eu prometo enviar outros marca-páginas juntos, que não só o do livro. Olha só. Ah, dica para ilustrador de quem quer entrar pro meio, puta, aí não é comigo. Aí não é Aí, comigo. a gente pode fazer uma live depois com ilustradores. Ia ser legal. A gente podia chamar a Lua, que faz a ilustração, que fez a ilustração do Pirlim Pim Pim. Para quem não viu o nosso livro Ah, essa ficou infantil, bonita. amarelo. A gente pode, de repente, fazer uma live, chamar o Lucas e ele também e Sim. entrar e trocar uma ideia e falar um pouco também sobre ilustração. Isso seria legal. Ilustradores são sempre um barato. É a minha grande tristeza, porque eu não Sim. consigo desenhar. Eu adoraria desenhar. Eu acho que seria melhor do que jogar bola. Não, mentira. Jogar bola ia ser legal porque ia ganhar dinheiro igual o Neymar. Não é meu sonho, eu preciso do salário de um mês do Neymar pro resto da minha vida. Não preciso de mais. E mais nada. Quem falou que está com problema de gerar o boleto ali, fiquem tranquilos. A gente começou a operar a loja efetivamente. A maioria dos livros eles estão linkando para a Amazon. Hoje a gente começou a operar a loja, então a gente já esperava que talvez desse algum chabu lá. Mas fiquem tranquilos, vai valer o preço de vocês. Eu vou dar uma olhada lá como é que ficou. Quem está comprando, se não está conseguindo gerar boleto, se tem alguma coisa. Fiquem tranquilos que a gente vê lá. Se não der, eu gero o boleto manualmente e envio para vocês depois quem comprou em boleto. Ele vai aparecer lá, eu imagino. E aí a gente dá uma olhada lá e vê como é que funciona. Ó, o pessoal quer a live do Lucas, várias pessoas pedindo. Por favor, gente. Gente, jeito o Rodo vai dar, cara. Jeito ele sempre dá, eu não sei como. Eu falo, a minha sorte é que eu moro na França, porque tem vezes que eu mando mensagem pra ele e falo, nossa, Rodo, você providencia não sei o que pra mim? Eu fico imaginando ele lendo o telefone, olhando pra Jana e falando, é ela de novo. Vai ser o primeiro caso de murro transatlântico que vai acontecer, porque ela é insuportável. No domingo Sou eu, mesmo, a gente mandou uma insuportável. mensagem falando de um livro que não tinha recebido alguma coisa, né? O E a Vozes gente das estava indo, Sombras, o Vozes das Sombras não chegou até a hoje. gente estava indo para live com a Edilane, e aí eu falei, ó, agora não é hora, estou indo para live, a gente conversa outro dia. Eu já corto logo. Gente, eu sou a pessoa que eu tenho esse problema. Se eu penso num negócio que eu tenho que resolver, eu verbalizo aquilo naquela hora, que é pra eu não esquecer. Assim eu já me livro daquele problema, entendeu? Então, tá vendo? Ele tá avisado que o bagulho não chegou, eu quero ver resultados agora. Então, tô perguntando quando vai sair o livro impresso. A gente falou, tá na pré-venda, ele está a partir de 1º de julho. E a nossa ideia é que, realmente, já no início de julho, na primeira semana, a gente comece a enviar as compras da pré-venda e quem comprou no Catarse também já vai receber a partir de julho. Isso se É. tudo caminhar do jeito que a gente está esperando, mas provável que, de repente, até algumas coisas possam ir antes. Mas Não, e eu acho vai que quando receber ele quem não está comprou com autógrafo, né? se eu Porque não me engano, ele até eu vai. assinar. Mas o autógrafo não vai rolar, né? Pelo É, menos por enquanto. Mas depois é. a gente tenta Dá-se um jeito, dá-se um jeito. no futuro. E foram É. muitos, eu não sei exatamente quantos livros foram vendidos, mas assim, como você fez 3 vezes a meta, acho que 300 e poucos por cento da meta, deve ter sido bastante livro. Eu não 4. sei exatamente Me respeita. 4 vezes a meta. Eu não lembro quanto, mas não sei, mas assim, deve ter sido mais de 100 livros. Eu não lembro exatamente. Saíram uns 200 livros, eu acho. Então, pô, foi bastante livro, né? Ia ficar com a Sim. mãozinha dolorida, vai ter que. Ninguém mais tem fax. Ninguém mais tem fax para mandar autógrafo por fax. Ela pode Minha tirar mãe uma tem. foto do Minha celular mãe e tem. Inclusive, vai aqui informação só para quem tá na live, o verdadeiro museu é a casa da minha mãe, tá? Minha mãe tem fax, até pouco tempo atrás ela tinha uma máquina de escrever embaixo da cama, tá? então, assim, se alguém que tiver fax, ela promete que ela vai assinar e mandar por fax pela casa da Vou mãe mandar dela. o contato da minha mãe, ela providencia. Não sabe, não lê, não sabe quando sai as metas, isso é quem? Se alguém provavelmente está querendo não publicar mais pela cartola. Ah, é a Natália.
Já vai entrar vai entrar já na nossa lista. A gente tem uma lista de pessoas que nunca mais podem participar de antologia. Eu já vou avisar, aproveitar que o Alec está online, o Alec gosta muito de aprovar ela, fala muito bem dos textos dela. Eu vou falar, ó, Alec, já embarrega logo que não foi legal não foi legal. Empata essa aqui. Essa aqui, ó, não importa nem sobre o que escreveu, tira. Mas vocês brincam, teve dia... Porque assim, eu tô 5 horas na frente no fuso horário, então pra mim são quase 2 da manhã. Então vocês imaginam que quando sai resultado de antologia, eu já acordei, fiz exercício, almocei, tirei o cochilo da tarde e não tem resultado de antologia. E fico eu lá no grupo, Rodo, cadê o resultado? Aí ele manda mensagem, se seu nome estiver lá, eu vou tirar. Com autógrafo é importante, gente. A gente também acha, a gente adora autógrafo, mas só que o problema é que não tem logística, né? Porque como é que a gente... Ó, o Alex já avisou que a Natália está na lista, então já foi bom enquanto durou. Agora, assim, é importante, mas a gente não tem como fazer a logística, né? Sem a autora vir para o Brasil, sem a gente ter como fazer isso, fica inviável. Mas, assim, quando ela estiver no Brasil, quem fosse ao evento, especificamente, né? Que provavelmente é quem mora em São Paulo, quando a autora estiver em São Paulo, vocês podem depois acordar com ela e negociar lá um autógrafo. Porque assim, a minha previsão de ida é assim, entre dezembro desse ano e julho do ano que vem. Se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, porque senão... A gente não sabe quando vai ter, se vai abrir, né? Mas assim, depois que abrir e tendo a pessoa tá telepatia, psicografia, pô, psicografar tem que estar morto. Não é, pô, psicografar ainda não, né? Do copo. Porra, como? A pessoa tá viva, isso faz espírito. Telepatia. A gente não tem mais caneta porque a Edilane rouba as canetas junto com os autógrafos. Ela não quer só vender o autógrafo, como ela quer vender a caneta que deu o primeiro autógrafo. Tem noção disso? Aí, tá vendo? A colecionadora de autógrafos, de canetas, vai vender o livro com a caneta, assim, tipo, essa daqui foi a caneta, esse aqui foi o autógrafo. Gente, a gente só 1 hora aqui, então a gente tem pouquinho tempo mais. Acho que tem uns 7 minutos no máximo. Você tem alguma coisa para ler de pergunta aí que o pessoal tenha feito que você queira responder aí? Aproveita que a hora é agora. A pergunta que eu queria responder era aquela grandona que eu falei no começo da live, sobre escrever, ser muito novo para escrever. Aí o pessoal perguntou do título. Alguém perguntou de sequência, se eu planejava escrever sequência desse livro ou se eu planejava fazer trilogias e tal. Assim, vou falar que não pretendo escrever sequência, mas nunca diga nunca. Nunca diga nunca, a gente nunca sabe, mas não é o meu plano. Eu não vou lançar esse livro e trabalhar numa sequência dele. Desencanem. Se um dia eu desistir, se um dia eu resolver fazer isso, eu aviso. Mas esse dia não é hoje. E trilogia, eu não sei. De verdade, eu acho que é um negócio que requer muito mais planejamento do que eu tenho. Eu sou uma pessoa com 0 planejamento nessa vida. Eu só engano bem, gente. Eu vivo de improviso. Então, minha vida é um imenso improviso. Então, não, eu por enquanto estou focando nas antologias e no livro agora no Museu das Sombras que vai sair. E aí, quando tiver tudo bem, ano que vem, quem sabe, um próximo não relacionado. Mas eu acho que era isso. Eu acho que ficar sempre escrevendo sequências e trilogias e etc. A não ser que você tenha um plano original disso já, né? E ainda assim, eu acho que não é para um autor iniciante, eu sempre aviso isso. Né? Tem autor que quer chegar com a trilogia, eu digo, gente... Vamos escrever primeiro, escrever um primeiro, ver como é que funciona e depois vocês vão escrevendo mais. Então, assim, continuação, se a história teve início, meio e fim, talvez seja legal terminar ali e depois fazer outra história e contar outros personagens. Assim, possibilidade sempre tem, mas 0 meu plano inicial. Não vou começar falando, nossa, esse é o primeiro de uma série de 5. Não esperem isso de mim. Mas é claro, se vocês comprarem muitos livros, eu vou forçar, falar assim, ó, faz uma continuação aí, que isso aí rendeu. Aí vai vir até a França me amarrar na mesa para escrever. Vai ficar escrevendo igual a do Harry Potter, lá 50 mil livros anos depois, vai voltar a reescrever o Crepúsculo e por aí vai. Tudo volta nessa vida. Tem que avisar porque a live realmente já está terminando. A gente adorou a ideia
de fazer uma live com ilustradores. A Nath entrou aqui agora há pouco tempo. Ela faz livro infantil, ela é ilustradora dos próprios livros. A gente tem uma live com ela na sexta-feira falando sobre o que cabe num livro infantil. Então é bacana, venham assistir também. A gente sempre deixa disponibilizado a live no nosso perfil para que vocês, quem está na França, possa ver no dia seguinte com calma. E a gente vai Yes, misery. mais um pouquinho, a gente vai deixar ainda mais um pouquinho o livro à venda lá, porque tem um pessoal que chegou só agora e não sabe, então o livro está com desconto, a gente vai deixar o livro com desconto na Livraria da Cartola, que é livrariadacartola.com.br, e vocês vão conseguir adquirir o exemplar lá com desconto, versão capa dura e versão brochura. Depois o livro volta ao preço normal, então a gente vai deixar hoje mais uma meia hora lá para quem não comprou. Então aproveita e vai lá. Quem tiver problema de boleto e tal, e etc., a gente vai resolver isso também, a gente dá uma olhada depois, mas fiquem tranquilos. Então, deixar aí a autora dar o seu boa noite final. E live do Lucas, gente, que foi o mais pedido da noite, live do Lucas. Vou tentar juntar os ilustradores que eu tenho contato e ver se a gente faz uma live legal sobre ilustração também, dando um pouquinho de tempo para cada um. Né? Sim. Então, ai, gente... Muito obrigada a todos que vieram. Eu perturbei tanta gente. Eu não sei nem por que eles vieram, sabe? Porque eu só fui enchendo o saco. Tipo, vai na minha live. Vai na minha live. Mas eles vieram. Aparentemente porque eles têm medo de morrer. Essa autora, pega aí o perfil dela, tá aí na descrição. Vocês clicam. Depois vai estar também. Quem tá pelo perfil dela, segue a gente lá na Cartola, que a gente sempre tem novidade legal. E a gente vai se falando em outras lives aí e a gente vê. Tá bom? Quem teve problema, depois... problema com o boleto. Da gente, etc. E a gente segue. O pessoal tá dizendo que o medo é real. Espero que vocês tenham medo também. O medo é real. E a gente torce muito para que que o livro seja bem, que as pessoas gostem muito do livro. Então, boa leitura para vocês. E até a próxima, gente. Sexta-feira a gente está de volta com outra live aí. Beijão. Obrigada, Rodo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.